Salve, salve, rapaziada. E aí, como é que vocês estão? Bom, hoje eu tô de vídeo novo aqui no canal. E também é obrazinha nova, mano. Então, se vocês tiverem gostado, não se esquece de comentar parte 2 aí nos comentários, beleza? E também, se aparecer a opção de hypar o vídeo, hypa aí pra ajudar a gente. Dito isso, simbora. He Qingyang entrou acidentalmente no corpo de um NPC do jogo Lenda da Espada Imortal. Além de ser um personagem insignificante para a história, esse NPC ainda é eliminado pelo protagonista logo no começo. Yang, já conhecendo a história, tenta evitar esse personagem principal do jogo a todo custo, obviamente, mas parece que ele não tem muito sucesso. A nossa história começa com uma garota no chão, sendo segurada pelo pescoço. O cara que está fazendo isso parece assustado e até olha para suas mãos bem confuso. De repente, ele é jogado e cai no chão. A garota se levanta e o observa. O ruivo, claramente desorientado, começa a sentir fortes dores de cabeça, acompanhada por memórias de pessoas desconhecidas. Nesse momento, uma espada é apontada para o seu pescoço e a garota o chama de irmão. Ela avisa que o assunto foi resolvido e questiona do porquê ele persiste em avançar nela. O cara não entende do porquê está sendo acusado. Ele ainda sente a espada no pescoço e diz que não sabe nada sobre o que aconteceu. A mulher parece não acreditar nele, embora tenha notado a rápida mudança em seu comportamento. De repente, uma garotinha de cabelo rosa curto aparece à distância, gritando diretamente para o homem que a sua irmã mais velha não gosta dele. A menina afirma que ele havia perdido a luta 2 vezes seguidas e agora estava fingindo não entender nada para evitar o constrangimento. Obviamente, esse garoto ruivo é o nosso protagonista, He Qingyang. Mesmo parecendo perdido, ele questiona quando disse que gostava da sua irmã. A menina de cabelo rosa acha que ele está fingindo e o chama de sem vergonha. Nesse momento, a conversa é interrompida pela garota de cabelos grisalhos, que diz que já resolveu o assunto. Ela pega sua irmã nos braços e uma luz azul aparece abaixo de seus pés. Depois disso, as garotas voam embora. O protagonista fica sozinho e diz para si mesmo que sente que não estava em um sonho. Ele até sentiu o frio da espada em seu pescoço. De repente, nosso garoto tosse líquido vermelho e se apoia lá naquela árvore. Nesse momento, o nome Ning Yuan brilha em sua mente. É aí que ele percebe que está dentro do jogo Lenda da Espada Mortal. Aquela garota de cabelos grisalhos, agora há pouco, é Ning Yuan, a protagonista do jogo. De acordo com o enredo, ele estava interpretando o personagem Qingyang, que deveria perder a batalha contra ela. E daqui a 6 meses, o seu personagem seria eliminado por Ning em uma batalha conhecida como a Competição do Céu. Nosso garoto fica frustrado por ter reencarnado como um personagem secundário azarado. Ele queria pelo menos ter sido o protagonista masculino. A parte ruim é que Yang pulou todas as cenas de diálogos importantes do personagem em que ele está agora. Ele se lembra vagamente da história de Yang, mas tem sorte de se lembrar dos principais eventos que provavelmente ocorreriam. De repente, uma garota aparece dizendo que está procurando por ele. Essa menina é Liao Xin, uma discípula externa da seita Liu Shui. O protagonista lembra dessa personagem. Ela é aliada de Qin Shen. Em sua memória, essa garota se aproveita de seu estado frágil depois que ele levam fora de Liao finge ajudá-lo, enquanto na verdade apoia Shen. Ela usa uma desculpa para confortá-lo e na verdade absorve toda sua essência. Depois ela transfere para Shen, impulsionando assim o seu cultivo. Nesse momento a garota finge tropeçar em uma pedra esperando que o protagonista ajude, mas ele desvia e ela cai de cara no chão. A garota se levanta perguntando do porquê que ele não ajudou. Ela comenta que machucou o traseiro e questiona como será compensada por isso. O protagonista argumenta que não ajudou porque é inapropriado que homens e mulheres se toquem casualmente. Ele também afirma que não queria arruinar a sua reputação, então friamente sugere que ela aplique remédio em sua lesão para se sentir melhor. Depois disso, nosso garoto foge para evitar bater papo com essa traidora. Liao grita que precisa de sua ajuda para se levantar, mas Yang já está fora do seu campo de visão. Agora a garota se preocupa do porquê voltará sem informações para Shen. A cena muda para alguns minutos depois. Yang chega a um grande templo de 2 andares, onde seu NPC provavelmente dorme e treina. O lugar pertence à seita Liu Shui e ele procura um token para deixar o reino celestial. Não tem como passar pela barreira sem ele. O protagonista se preocupa porque se não completar as missões para obter o que precisa, ele será eliminado daqui a 6 meses. Yang reflete sobre seus próprios poderes e os de Ning, que está na 3ª camada do domínio enquanto ele está no estágio de refinamento. Isso de Shi. O nosso garoto se sente frustrado com a situação, sabendo que permanecerá inútil já que é apenas um NPC, enquanto a sua adversária acabará alcançando
o estágio do Núcleo Dourado. O protagonista estabelece uma meta de deixar o Reino Celestial antes da competição e considera se tornar um aventureiro. De repente, uma voz o chama. É Liao, que o seguiu até o templo. Ele se levanta com raiva e a chama de persistente. A garota se inclina dizendo que é a irmã mais velha de Nin, e isso nunca vai mudar. Ela nunca gostará dele. Ela afirma que não é menos atraente do que Nin e questiona do porquê ela não poderia ser escolhida em seu lugar. Yang permanece deitado e não reage enquanto ela tranca a porta e se oferece para confortá-lo. Ele se afasta, já ciente de suas intenções. A garota declara sua afeição por ele e ele se sente pressionado. A mulher se aproxima tentando convencê-lo de que ele a quer tanto quanto ela o quer. O protagonista nega firmemente o tempo todo, mas a garota maliciosamente implora para ele segurá-la, e o garoto, cada vez mais desconfortável, começa a tremer. Liao acha que conseguiu seu objetivo, mas para sua surpresa, ela é jogada violentamente contra a porta da sala. A garota fica incrédula e permanece onde foi jogada. Enquanto isso, o protagonista vê um poder emanando de suas mãos. Ele percebe que o hospedeiro original do seu corpo é um lobo demoníaco. Mesmo que tenha acabado de se transformar em forma humana, ele ainda é equivalente ao estágio da fundação dos cultivadores humanos. Enquanto isso, a menina fica surpresa com o que acabou de acontecer e não consegue entender como alguém que antes era inútil e impotente conseguiu machucá-la. Yang conta a ela sobre o desrespeito de entrar em seu quarto, isso sem a permissão. A garota, chateada, mais uma vez afirma que gosta dele há muito tempo, mas ele permanece firme em sua resposta. Liao fica perplexa com a forma como alguém tão fraco adquiriu tantas habilidades a uma curta distância. Depois disso, a menina é chutada para fora e a porta se fecha. Yang se orgulha de entender suas intenções, mas sabemos o que poderia ter acontecido se ele não soubesse a verdadeira história por trás de tudo. O menino fica pensativo, porque ele não se lembrava da história do dono deste corpo. Parece que Yang é um demônio do clã Lobo, e a sua essência é extremamente preciosa, fazendo o cultivo aumentar extremamente rápido. Mas segundo a história do jogo, o NPC deveria ser um inútil sem cultivo. Tudo parece muito contraditório. De qualquer forma, dá grande esperança ao protagonista, pois o seu destino seria perigoso se ele permanecesse extremamente fraco. Um pouco mais tarde, Yang deixa a floresta ao redor do templo e se esconde rapidamente. Ele acredita que será capaz de passar despercebido, já que este é o mundo real e não será exatamente como um jogo. Yang acredita que os obstáculos serão diferentes, proporcionando a oportunidade que ele queria. O nosso garoto pensa em fugir e corre rapidamente, pois não há ninguém por perto para vê-lo, mas para sua surpresa, a barreira ainda existe. Depois de bater, o menino recua e aceita que realmente não há como deixar o Reino Celestial sem seu token. Do outro lado, está uma menina com cabelos castanhos conhecida por todos como Zheng King King. Essa garota é uma discípula externa da seita Liu Shui e editora-chefe do pavilhão de notícias do Reino Celestial. Ela atravessa a barreira sem esforço e pergunta se ele queria deixar a montanha. O protagonista tenta encobrir o que aconteceu e inventa uma história de que estava apenas andando. Ele pergunta do porquê ela está lá e se ela havia retornado de uma missão. King explica que recebeu a notícia de que ele havia desafiado Ni e queria fazer uma reportagem sobre isso. O protagonista fala que a notícia se espalhou muito rapidamente. Ela acrescenta que deixou sua missão porque ouviu rumores sobre a batalha que ele desafiou. Agora, ela tinha tempo livre e pensou em escrever um artigo. Então, coincidentemente, encontrou aquele que queria informações. Nosso garoto fala que foi tudo mal entendido e que ele bateu a cabeça, mas ela logo questiona se ele realmente gosta de Ni. Então diz que há rumores de que ele sente ciúmes dela com Shen. A garota explica que não precisa pensar muito nisso, pois os sentimentos que Ning tem por Shen são puramente de companheiros de si. O protagonista afirma que não gosta de Ning. Além disso, há uma montanha os separando e ele quase não a vê. Mas King se lembra de sua declaração quando ele a desafiou, onde ele mencionou que faria dela sua esposa. Isso se a derrotasse. King acrescenta que a garota de cabelos grisalhos é ótima. Ela acabará avançando para o estágio do Núcleo Dourado em 6 meses. O protagonista se sente envergonhado e inventa uma história de que estava bêbado no dia e que fez essa declaração sem pensar. King pergunta quanto o homem bebeu para inventar essa história e desafiar Ni. Ela também pergunta se eles têm alguma história passada. A garota oferece até 3 pedras espirituais pela fofoca. O Yang tenta sair e inventa que deixou uma sopa medicinal aquecendo em seu quarto, então ele precisava ir embora. Mas King diz que eles podem voltar juntos já que são vizinhos. Ele aceita a proposta e se arrepende de seu comportamento passado de pular as cenas desse maldito NPC. A garota acaba trazendo um assunto antigo novamente e fala sobre o desafio com Ni. Ela incentiva Yang dizendo que percebeu o tempo e esforço que ele estava disposto a investir em enfrentá-la. O menino já estava cansado da conversa. Ele acha que se tivesse se esforçando tanto tempo, ele
eliminado em apenas 6 meses. King fala continuamente sobre a competição e explica sobre uma espada rara que o ajudaria, mas Yang não aguenta mais e esclarece de uma vez por todas que não tem sentimentos por Ning. Ela tenta provocá-lo mencionando o conflito entre ele e desejando que consigam ficar juntos. Depois disso, eles andam pelo pátio e King diz que sabe que ele não queria mais ficar aqui. Então ela fala que ele só precisa completar 4 missões para receber um token e descer a montanha. Assim, ele pode ser livre para fazer o que quiser. O protagonista responde que já pretendia ir ao pavilhão para coletar as suas missões. De repente, a menina começa a olhar para ele de forma estranha e o menino não entende. O King percebe uma diferença em sua atitude e diz que Yang nunca demonstrou interesse em buscar tarefas como agora. O protagonista fica nervoso pensando que foi descoberto por não ser o NPC original, mas ele é surpreendido quando a garota atribui isso ao poder do amor, jogando o nosso garoto mais uma vez em direção a Ning. Yang se sente aliviado por não ter sido descoberto. Ele rapidamente inventa algo para encobrir o seu interesse nas missões e explica a ela que não quer perder tempo. A noite chega e eles voltam ao dormitório. A menina está satisfeita com a mudança de ideia do protagonista. Ela enfatiza que se ele tiver algum sentimento por Ning, é para avisá-la. Depois de dizer isso, a garota rapidamente corre para o seu quarto. Ela grita que só quer saber dos seus sentimentos para descrever um relatório de sucesso. O protagonista olha incrédulo para essa garota. Ela estava muito audaciosa, mas ele também decide ir para o quarto e pensar nos planos para o próximo dia. De repente, Yang entra e imediatamente se transforma em um lobo. Isso acontecia com frequência, porque o seu personagem era um demônio lobo. Então toda noite acontecerá essa transformação até que o protagonista esteja forte o suficiente para controlá-la. Ele é grato por já estar em seu dormitório. Naquele momento, ele lembra que o reino o despreza e também a sua raça de demônios lobo. Agora, ele terá que ser cauteloso com a sua identidade. Como se não pudesse piorar, nosso garoto lembra de não ter comido nada o dia todo. O seu estômago começa a roncar, como se ele não tivesse comido em nenhum momento. Estava parecendo um motor de um carro. De repente, uma voz alta pergunta com dúvida se ele é uma besta espiritual. O protagonista se vira assustado e vê Ning na sua frente. Eles se olham confusos e ela diz que não entende como uma besta espiritual poderia pertencer a um discípulo. Pelo visto, a garota não reconheceu Yang. Ela pega o lobo e explica que ele não pode ficar lá. Eventualmente, Ning sente pena e pergunta se ele está com fome. Ela oferece comida e também pensa em levá-lo para o seu quarto. O protagonista imagina que seria benéfico ir com ela e absorver a sua essência. De repente, ele fica agitado em seus braços, sentindo que o que estava pensando não era certo. Ning fica ainda mais confusa e o chama de pequeno lobo. O protagonista quase não reconhece a gentileza de Ning. Normalmente, ela costuma ser bem arrogante. Nesse momento, a garota beija sua testa e diz para não se preocupar, pois ela garante a sua segurança. Depois de algum tempo, eles vão para o dormitório de Ning. Ela fala que o mestre pediu que ela entregasse algo para o ancião da seita Liu Shui, e por isso ela acabou o encontrando. Ning está encantada com o animal e até se oferece para limpar as suas patas. Enquanto continua limpando, a mulher comenta que nunca viu uma fera como essa antes no reino celestial. O protagonista fica intrigado, porque de acordo com o jogo, isso não deveria acontecer. A garota está agindo de maneira incomum, conversando com o lobo. Nesse momento, ela menciona o desafio que Yang fez e fala sobre os rumores que circulam sobre os sentimentos dele, mas ela não acredita nele. O protagonista fica confuso. A garota olha para ele acreditando que é apenas um filhote e tem certeza que não vai entender. O protagonista cobre o corpo com o rabo, escondendo o que não quer que seja exposto. A garota ri percebendo seu comportamento tímido e o leva para dormir com ela. Yang fica atordoada com a ideia de se deitar com a garota. Ele não sabe como agir e considera se afastar. De repente, o pânico toma conta, porque a menina começa a se despir e se preparar para dormir. Um suspiro escapa dele quando ele a imagina dormindo de pijama e admite que não suporta vê-lo sem roupas. Para sua surpresa, a garota puxa o lobo para perto da sua montanha. Yang rapidamente sente que a fragrância espiritual é ainda mais forte. A sua mente está em turbulência. Ele não tem certeza se deve agir ou apenas aceitar a situação e ficar onde está. De qualquer forma, a melhor opção é tentar voltar para o seu dormitório, mas não dá para se mover muito. Depois de esperar e ver que a garota adormeceu, ele silenciosamente sai pela janela para evitar fazer barulho. Yang vê que não há ninguém por perto e corre rapidamente. Ele diz para si mesmo que a garota não é tão assustadora quanto ele pensava inicialmente. Na manhã seguinte, nosso garoto, já em sua forma normal, vai ao pavilhão. O seu objetivo é realizar as tarefas e obter o token. Mas ao entrar no templo, começam a circular rumores alegando que ele gosta de Ning e tem ciúmes de Shen. A fofoca só cresce com cada cidadão acrescentando algo. Alguns elogiam Shen e o comparando ao Proto. Yang fica nervoso ao ouvir isso, mas permanece calmo enquanto fala com o ancião
sobre o seu propósito. Para sua surpresa, ele é informado de que todas as missões de iniciante já foram feitas e que ele estava atrasado. O protagonista afirma a urgência de sua tarefa e pede qual missão que ninguém queria. O homem então oferece uma missão que estava sobrando. A recompensa é apenas 2 pontos. Muitos discípulos não querem pegar por ser de baixo valor. A missão envolve o caso da múmia da Torre Huaoshui. O ancião explica que o protagonista não poderá aceitar outra missão durante 2 meses se não concluir essa tarefa em 1 semana. Yang entende e pede para se registrar para a missão. Afinal, quaisquer pontos adicionais o ajudariam. Depois disso, o protagonista volta para o dormitório. Ele coloca algumas pedras espirituais azuis de grau inferior sobre a mesa e abaixa a cabeça em decepção. O dono original do corpo era muito pobre. Ele pensa sobre o personagem e não consegue se lembrar de como a sua família ficou tão empobrecida ou qualquer coisa relacionada a ela. Inesperadamente, King aparece gritando. Ela soube sobre a missão que ele assumiu. Yang explica seu objetivo e diz que recebeu a permissão do ancião para deixar a montanha. A garota comenta animada que Ning também pegou a missão e vai deixar a montanha. Então ela pergunta se ele escolheu isso conscientemente, se pretendia ficar perto da garota. Yang explica que foi mera coincidência. Era a única missão que tinha para ele. A garota percebe que ele não tem dinheiro, já que aceitou algo tão insignificante. O protagonista revela que ele não tem mais nada além de 12 pedras espirituais azuis de grau inferior. King explica que os pontos simples que ele ganhar na missão podem ser trocados por pedras melhores, o que proporcionará mais dinheiro. Yang fica animado com essa informação, mas em troca a garota quer saber sobre a tarefa na montanha onde ele estará perto de Ning. Ela acrescenta que a garota é a melhor para cultivo duplo. Depois disso, King deseja boa sorte e vai embora. Yang reflete sobre o cultivo duplo com Ning. Ele tem certeza que seria eliminado se tentasse algo assim. Na manhã seguinte, o protagonista sai para completar a sua missão e ao longo do caminho sua mente o incomoda. Ele está chateado com suas 12 pedras de grau inferior, se sentindo um pobre ferrado. Ele sabe que precisa de dinheiro para poder comer e sobreviver. E se deixar o reino rapidamente, não vai conseguir se virar tão rápido. Yang lembra que ele estava apenas jogando um jogo e acabou acordando neste mundo. Ele não entende o que aconteceu, mas aceita que pode não ser tão ruim e decide seguir em frente, aceitando a fé que lhe foi oferecida. Depois de caminhar por 2 horas, nosso garoto encontra um lago. Ele decide pegar um pouco de água, mas olhando para o lado, vê Liao se banhando na água e fica desapontado. Nosso garoto tenta passar discretamente, mas a garota o ouve e se assusta. Ela o reconhece e pergunta diretamente se ele a seguiu. O protagonista explica do porquê ele veio e afirma que teria evitado o local se soubesse que ela estava lá. Liao tenta dominar a situação, isso mais uma vez, e diz que eles estão sozinhos. Em seus pensamentos, ela insiste que ele deve ter vindo vê-lo. Sem hesitar, o protagonista explica que tem uma tarefa na montanha e precisa completar sem tempo a perder. De repente, ela o agarra por trás e questiona do porquê ele está a tratando assim. O protagonista responde impacientemente que ela está agindo de forma inadequada. Parece aqueles velhos. O garoto é pega de surpresa por essas palavras. Ela tenta expressar os seus sentimentos, mas Yang a ignora e a aconselha a prestar atenção em Shen. Liao começa a pensar que foi descoberta. Isso explicaria o comportamento anormal e o jeito que Yang a evita. O protagonista rapidamente vai embora e deixa ela sozinha para trás. Nesse momento, alguém pula de uma árvore alta e repete tudo que acabou de testemunhar. Ning, que também estava observando, chama o cara de irmão Li e diz para não interferir nos assuntos de outras pessoas. O menino pede desculpas e informa sobre a sua missão. Ele avisa para Ning ter cuidado, pois envolve muitas forças demoníacas. Ela responde que Li também não terá uma missão tão fácil. Sem perder tempo, a garota diz que eles precisam ir em direção à parte norte da cidade Zuoyao. A cena muda para o nosso garoto, que agora tem um token temporário para deixar a montanha. O objeto lhe concede o direito de sair. Se não retornar dentro do limite de tempo, ele será rapidamente teletransportado de volta ao reino celestial. Após 12 horas, o protagonista finalmente chega na cidade Zuoyao. A cidade Zuoyao está localizada a 10 milhas ao norte do reino celestial. Nosso garoto olha ao redor, percebendo que a cidade é pequena e próspera. Ele também observa que os itens vendidos do jogo são semelhantes ao do mundo real. A diferença é que no jogo, os vendedores não falam muito, mas na vida real, eles são brincalhões e se divertem. Yang logo vê uma loja próxima e decide entrar porque não tem nenhum armamento para lidar com a missão. Ele é atendido por uma garota de cabelo curto e escuro, que parece ser a balconista. Ela pergunta o que ele está procurando. A loja oferece todos os tipos de armas, desde as secretas até machados antigos, já que é um cultivador. Ele precisa de uma espada. Pensando nisso, Yang começa a examinar uma por uma.
O preço é de 10 pratas e o nosso garoto obviamente não tem dinheiro, mas tem pedras e apenas 3 são suficientes para pagar. Depois da compra, ele pediu instruções para encontrar a casa de flores aquáticas. A garota percebe que ele é um cultivador, então menciona os rumores sobre a casa dizendo que é o maior bordel da região. Vários cadáveres foram encontrados no bordel e as autoridades interrogaram as meninas lá. O protagonista fica impressionado com tanta informação e agradece. Ele confirma que irá ao local. A simpática mulher se despede e pede para livrar a casa desse mal. Yang chega ao local da sua missão em pouco tempo e examina o ambiente. Ele entende que os acidentes devem ter tido um impacto significativo, pois quase não tem ninguém lá. Nesse momento, uma bela mulher com o cabelo preso em um coque desce as escadas. Ela reclama que a casa pode fechar em 3 meses devido à falta de cliente. Ao ver o menino ruivo, ela fica impressionada pensando que ele pode ser um cliente. Então, sem perder tempo, lhe oferece comida, massagem e música. A mulher tenta chamar a sua atenção de qualquer maneira. Isso reflete bem o desespero dela por cliente. O protagonista logo recusa o que é oferecido e se apresenta como um discípulo da seita Liu Shui do Reino Celestial. Ele acrescenta que veio aqui com o objetivo de exterminar o mal e trazer justiça. Ao ouvir isso, a garota começa a reclamar sobre o quão miserável era sua vida. Ela se joga nele, dizendo que reza todas as noites para que um herói apareça e acrescenta que se emocionou com a sua chegada. Nosso garoto tenta acalmá-la e pede informações para entender o que aconteceu com o local. A mulher então conta uma história que a lojista de espadas já havia contado a ele e acrescenta detalhes, sendo um deles que os clientes foram eliminados durante a noite. O fato mais assustador é que os clientes tiveram seus rins removidos. Essa informação impressiona profundamente o menino. No início, os sustos recaíram sobre ela, já que a polícia não achou que tinha alguém por trás. Ela conta que depois disso enviou uma mensagem aos mestres celestiais. O protagonista reflete sobre tudo o que aconteceu e conclui que devem ser bestas ou cultivadores demoníacos. Sua mente continua acelerada, enquanto ele tenta entender por que apenas os rins e não o coração foram retirados. Yang se questiona quem pode precisar apenas de rins. Independente do que seja, o cultivador ou a besta é muito mais poderoso do que ele. Então, não sabe como vai lidar com isso. A mulher também explica que os incidentes não pararam. Eles ocorrem pelo menos a cada 3 dias. O último aconteceu ontem. Ela acha que o próximo será no dia seguinte. A garota implora por ajuda para salvar o seu bordel e o menino diz que fará o possível para resolver o problema. Nesse momento, uma garota de cabelos brancos e um vestido azul decotado desce lentamente as escadas. Ela exige um ninho de pássaro da loja Wang e a dona do bordel explica que, dada a situação atual, não será possível comprá-lo. Essa garota de cabelo branco é Liang, uma das top do bordel. Ela está de muito mau humor devido aos recentes acontecimentos. A proprietária explicou ao prota essa situação. Ele entende e solicita um quarto de cliente para ficar aqui e observar a situação. A proprietária diz que o único quarto sem nenhuma vítima foi o de Liang. Yang decide que ficará no quarto dela e trocará com a garota no dia seguinte. A mulher concorda e ambos vão até a porta do quarto de Liang. A garota de cabelos claros discute a proposta e parece nervosa. Ela acha desrespeitoso para um garoto comum dormir de repente num quarto feminino. O protagonista explica sua preocupação com a menina e explica muito de Yang e fala que pretende mudar de quarto só amanhã, isso para protegê-la. Ela concorda com a troca de quarto só porque ele era bem bonito. Ela é rapidamente interrompida pela proprietária, que insiste que a garota tenha respeito pelo mestre. A mulher pede desculpas pelo comportamento da menina e o leva para a sala do cliente, onde ele passará a noite. Ela explica que o quarto tem uma bela vista e uma ótima localização. Yang gentilmente a conduz para fora da sala, alegando que precisa se preparar. Em sua memória, ele se lembra da missão frustrada no jogo e percebe que perdeu algo importante. Novamente, ele pulou essa missão no mundo real e agora não sabe o que fazer, mas pensa que se a missão vale muito pouco, não deve ser extremamente difícil. Ele pega um livro de cultivo em suas mãos, que fornece todas as informações que ele precisa. Yang acredita que, seguindo suas instruções, as coisas serão mais fáceis, e de fato funcionou. O protagonista achou o cultivo muito interessante e se perguntou por que o dono original deste corpo sempre negligenciou o treinamento. Ele se sente orgulhoso depois de memorizar os 3 primeiros capítulos da habilidade e promete voltar para aprender novas técnicas. Como já sabemos, todas as noites o garoto se transforma em um filhote de lobo, mas desta vez ele aceita e decide descansar para o dia seguinte. Enquanto isso, a noite é longa para Nin. A garota está decidida a completar sua própria missão. Nesse momento, ela persegue um homem nos telhados da pequena cidade. O cara provoca e zomba dela, acreditando que ele iria encurralá-la com o seu capanga. No entanto, ele fica surpreso
quando Ning tira sua grande espada. De repente, uma luz azul brilhante começa a envolver e derrotar todos aqueles ao seu redor. Os homens no chão implorando por misericórdia, mas sem piedade, ela termina sua tarefa e elimina todos. Depois disso, a garota monta em sua espada com luzes e viaja para outro lugar sob o céu estrelado. A manhã seguinte chega. Durante a troca de quarto, Liang pergunta como será a captura e avisa o protagonista estranhamente para ter cuidado. Afinal, o ladrão só rouba rins dos homens. Yang não responde e ao entrar no quarto da garota, encontra móveis. De repente, ele ouve a voz de uma mulher diferente no corredor. A proprietária explica que não recebe mulheres no local. Nosso garoto curioso olha pela porta e vê Ning. Ele rapidamente se vira e se pergunta o que a garota estava fazendo lá, se essa missão não era dela. Yang logo vê Ning oferecer uma quantia significativa para ficar no bordel, e a proprietária, que já estava dura, obviamente não hesita em aceitar. Nesse momento, a garota sente uma aura demoníaca na casa. Ela suspeita que seja um demônio de nível inferior. O protagonista fecha brevemente a porta e se esconde nervosamente, mas Ning pergunta à proprietária quem estava naquele quarto, se referindo ao cômodo que o Yang estava. A proprietária, fingindo ignorância, diz que é uma de suas meninas. Ela decide não entregar Yang porque ele havia pedido que ela fosse discreta sobre as informações, mas Ning avisa a mulher para não deixar qualquer um entrar na casa, afinal, muitos ataques estão acontecendo recentemente. Essas palavras fazem o protagonista lembrar que Ning podia sentir a presença demoníaca. Sem saber o que fazer, o garoto deve tentar esconder a sua aura demoníaca da garota de alguma forma. Um pouco mais tarde, a noite chega. Yang deita na cama esperando a hora dos ataques. De repente, ele se assusta com um alto grito de socorro que vem de fora. O garoto rapidamente se levanta para verificar o que estava acontecendo. Nesse momento, uma pessoa com o rosto coberto segura Liang pelo pescoço e a ameaça com a espada. Tem um corpo de um cliente deitado no chão ao lado deles. A pessoa misteriosa afirma não saber que a garota estava naquela sala. De repente, Yang aparece e acerta um golpe por trás. A figura mascarada o reconhece como o cultivador e foge pelos telhados. O protagonista pede à garota que grite por socorro para obter ajuda enquanto ele tenta perseguir a pessoa que a agarrou. Após seus gritos, Ning corre para fora de seu dormitório e encontra a mulher deitada no chão. Ela questiona o que aconteceu, mas antes de desmaiar, Liang só consegue dizer que o mestre foi atrás do culpado, fazendo com que Ning perceba que outra pessoa assumiu a missão de Xian. Enquanto isso, Yang continua perseguindo o homem mascarado. Infelizmente, ele o perde de vista, perto de um beco sem saída escuro. Yang pensa no alto nível de cultivo do homem. Considerando a sua agilidade, ele deduz que o cara provavelmente estava no auge da maestria. Isso não seria bom para ele, mas após a perda, ele teria que esperar mais 3 dias com incerteza se esse cara voltaria por não. O protagonista lembra que 2 dias se passaram desde a missão. Ele sentiu medo de não completá-la e ter que retornar ao reino celestial. De repente, nosso menino é pego de surpresa, quando uma garota de cabelos castanhos toca seu ombro. A garota pergunta o que ele está fazendo e se há algum problema. O protagonista a reconhece como um demônio raposa e fica intrigado com sua falta de medo. Ela não entende por que teria medo dele. Yang logo pergunta se ela o conhece. O demônio raposo pergunta se é brincadeira e pede que ele a acompanhe. Minutos depois, eles cruzam uma barreira que separa o reino humano do reino demoníaco. Chegando lá, o menino se sente perdido entre várias espécies de criaturas e pessoas diferentes. Ele pergunta novamente se ela realmente o conhece, e a garota explica que todos lá o conhecem. 2 anos atrás, sua tia pediu um colar e pagou por ele, mas desde então, Yang desapareceu, literalmente por 2 anos. O protagonista escuta isso chocado. De repente, ele é surpreendido por 3 meninas que questionam onde ele esteve todo esse tempo. Nosso garoto fica surpreso com a longa história de seu NPC e se sente completamente cético sobre a situação. Enquanto isso, a garota explica que o colar pode suprimir a sua aura e apenas um grande cultivador na grande maestria poderia senti-lo. Ele se sente satisfeito e lembra que Ning foi capaz de sentir a sua presença no bordel, então seria uma boa ter esse colar. A mulher menciona que suas famílias estão conectadas. A família de Yang havia sido uma grande benfeitora para dela. Nesse momento, o protagonista percebe que havia desaparecido por 2 anos, porque não podia deixar o reino celestial. Como o colar já está pago, ele diz à garota que quer comprar algumas pílulas, mas só tem algumas pedras espirituais de grau inferior sobrando. A raposa explica que pedras espirituais não servem muito no mercado demoníaco, o que vale mesmo é itens humanos. A barraca fica no final da rua. Chegando à barraca, o menino pergunta pelo dono, que acaba sendo um vaso falante com uma luz brilhante dentro. O protagonista pretende pegar a pílula com sua bolsa, onde as
as pedras são guardadas. A bolsa vale uma pílula rejuvenescedora. O menino se contenta com apenas uma pílula e já pensa nos próximos itens humanos que trará para o comércio. Ao cair da noite, o protagonista retorna ao seu dormitório, satisfeito com seu dia produtivo, e planeja conversar com a madame. Para sua surpresa, uma espada azul é mantida perto de seu pescoço e Ning o ameaça, querendo saber quem ele estava perseguindo antes. A garota menciona que a sua aura demoníaca é muito forte. O protagonista explica que pode ser a aura do homem que ele lutou anteriormente para defender Liang. Yang se sente aliviado por ter usado o colar supressor que ganhou de sua tia no caminho de volta. Ele acha que ela não pode senti-lo assim. Nesse momento, Ning o leva para falar com a dona da Casa das Flores Aquáticas e afirma que se reportará ao pavilhão para ter mais tempo para a missão. O protagonista a segue feliz até onde a proprietária está cuidando de Liang. Ning começa a perguntar se a garota se lembra do rosto do homem, se quando foi atacada estava no meio do ato com um cliente. Liang confirma. Ning explica que durante o ato de sapecagem dos malucos, a energia e o rim de um homem estão no auge, sendo ideal para demônios ou cultivadores demoníacos absorverem e melhorarem o seu. A proprietária se sente culpada pelo que aconteceu. Afinal, a ganância pelo dinheiro a fez aceitar um cliente. Nesse momento, Ning tem a brilhante ideia de fingir ser uma cortesã e o protagonista um cliente. Ela diz que eles vão ficar por mais um mês para garantir a segurança. A proprietária imediatamente se retira para lhe dar um nome de cortesã. Ning diz ao prota que está fazendo apenas o seu trabalho e ordena que ele agora viva com ela. Yang fica nervoso, principalmente pelo fato de que ele se transforma em lobo à noite. No dia seguinte, o protagonista está sentado em uma pedra à beira do lago. Ele lê o livro que ajudará o seu cultivo a subir para enfrentar o seu adversário. Nosso garoto foi movido pelos rumores sobre os rins e não quer ser o alvo. Portanto, ele se concentra no texto do livro que explica como reunir. Yang segue o manual, se concentra, sentindo todas as direções e mantendo sua mente aberta. Uma energia amarela brilhante envolve seu corpo e fica mais forte, mostrando que ele está gradualmente aprendendo a controlá-lo. Ning está atrás da árvore espiando. Ela percebe o seu progresso e a diferença depois de ser desafiado por ele, lembrando o que ele disse sobre casar com ela e ser digno de ser o seu marido. Ning descarta a ideia e se lembra de não tê-lo visto antes dos últimos 2 anos, mas de repente ele a desafiou e propôs o casamento assim que voltou ao reino celestial. Aparentemente, a garota estava muito confusa, pois agora o protagonista não parecia querer algo com ela. Depois de algum tempo, Ning se junta ao nosso garoto e começa a cultivar. Ela se lembra dos rumores de que Yang faltou às aulas e não levou a sério o treinamento, mas hoje tudo que viu é muito diferente dos rumores. Enquanto isso, o protagonista se sente feliz pelo seu progresso. Pouco depois, a noite chega e Yang volta ao dormitório. Ele sente que está prestes a se transformar. Isso o deixa em pânico e preocupado. O protagonista tenta esconder o rabo colocando as mãos na frente dele para evitar que a garota veja. Para escapar da situação, ele diz que está com fome e sai rapidamente em busca de comida, a deixando sozinha no banho sem tempo para entender. Durante o seu tempo sozinha, a garota reflete sobre como Yang é cultivador há anos e ainda não consegue controlar sua fome. Lá fora, nosso menino corre o mais rápido que pode, sem olhar para trás, apenas com medo de se transformar na frente de todos. Ele continua em ritmo acelerado e acaba sendo direcionado para o quarto de hóspede. Yang é confundido com um cliente e oferecido à senhorita Jin, uma das garotas da casa. Ele percebe que seu rabo apareceu e questiona o processo rápido. De repente, o protagonista se transforma totalmente em um lobo, como faz todas as noites, mas consegue subir em um telhado a tempo de ninguém poder vê-lo. Nosso garoto fica irritado e resolve aprender mais sobre o corpo de seu NPC, na esperança de entender como controlar essa transformação. Ele acredita que será descoberto por Ning se não controlar o que está acontecendo. De repente, o protagonista para e segue outro caminho, guiado por um perfume desconhecido, mas muito bom. Enfiando o rosto entre as plantas para observar de onde vem a fragrância, de repente, o animal de olhos arregalados aprecia a visão de 3 peixes dourados assando. Ele se depara sobre uma fogueira e o local faz a alegria do animal. Uma mulher de cabelo verde olha para ele. Ela admira o pequeno lobo e pergunta se ele está com fome. O protagonista, surpreso, olha em volta, sem saber se ela está falando com ele. A bela mulher, segurando o chapéu e olhando brevemente em seus olhos, percebe a sua confusão e confirma que ela está realmente falando com ele. Ela diz a ele que, como um lobo de estimação, ele não deve vagar à noite. A garota acredita que o protagonista tem um dono que se preocupa com ele se perder. Yang fica satisfeito com sua gentileza e recebe o desejado peixe assado. Enquanto comia, seus sentidos animais percebe alguém olhando. Yang vê o gatinho de pelo laranja o observando, não muito
muito satisfeito. O gato mia tentando dizer para ele comer e sair. O prota responde que é tão fofo que deixa o felino inseguro com medo de perder sua dona. Isso deixa o gato furioso. Com suas garras enormes, o felino afirma que é uma besta espiritual e garante que não há razão para se sentir vulnerável. Os dois animais começam a lutar nervosamente, enfiando os peixes voando por toda parte. A garota, sem esperar, por isso grita desesperadamente para que eles parem. Em meio à confusão e desespero, a mulher tropeça em uma pedra próxima. Ao cair, o longo vestido verde dela fica preso em um galho de árvore. Os animais pararam momentaneamente de lutar quando a menina perdeu o vestido, fazendo com que ela caísse sem roupa na frente do lobo. O felino, com a intenção de protegê-la rapidamente, dá um tapa no rosto do lobo, dizendo para não olhar. O protagonista fica chateado com a surra. O lobo chora, enquanto a menina se levanta e diz a si mesma que precisa parar de ser descuidada. Yang fica de boca aberta, pois o ângulo em que ele estava lhe deu uma visão inesperada da garota. Ela vestiu um casaco que foi a única peça de roupa que trouxe além do vestido. A garota parece envergonhada e logo nota que o protagonista estava com o nariz machucado. Ela rapidamente se levanta para limpá-lo e o aconselha a se manter hidratado. O protagonista é impressionado com cada detalhe da garota, também notou que foi curado pela água quente e o pano. O gato o ameaça dizendo que vai destruí-lo se ele tiver alguma intenção de tocá-la de forma inadequada. Apesar da intimidação, o protagonista continua provocando o felino, perguntando o que ele faria se ele tocasse o corpo da mulher. Nesse momento, a menina expressa preocupação com a sua família em casa, mas imediatamente se segura quando se lembra de como eles não se importavam com ela. O protagonista fica curioso com o que ouviu e pergunta ao gato sobre isso. O felino explica que os pais dela estão tentando forçá-la a se casar com um jovem mestre do clã domador de bestas. Yang tenta entender se ela está fugindo do casamento. O felino responde que sim, mas será difícil permanecer escondido, pois seus pais entendem a linguagem da fera e a encontrarão em breve. De repente, um barulho por trás dos arbustos chama a atenção da menina. Ela se prepara para o pior, puxando um longo chicote de seu casaco. Para sua surpresa, era Nin. A garota de cabelos verdes não a conhecia, mas o lobinho sim, e começou a suar nervosamente assim que a viu. Ning reconhece o clã da garota e entende porque a energia demoníaca vinha dessa área. Ela reconhece o animal ao seu lado e se lembra da noite que passaram juntos. Ele desapareceu sem deixar vestígio. Isso leva a Ning a acreditar que ele esteve nas montanhas recentemente. Nesse momento, a garota assustada pergunta firmemente quem é a mulher com os longos cabelos grisalhos. Ning insiste que a garota se apresente primeiro. A menina então diz que seu nome é Qin Lianxin. Ela faz parte do clã domador de bestas e está viajando com seu animal espiritual, o seu gatinho. Após sua breve introdução, é a vez de Ning. Ela explica que é da seita Liu Shui, do reino celestial. Xin logo a reconheceu e percebeu que Ning era a estimada Lady Yuhua. Ela ficou muito feliz pois era uma grande fã de Ning. Essa reação foi um grande choque para Ning e Yang. Ambos não esperavam que a garota fosse tão intimidadora. Xin explica que a admira há muito tempo e sem hesitação pede seu autógrafo. Ela remove a roupa e pede que Ning escreva em suas costas, o que mais uma vez impressiona tanto a Lady quanto o menino em forma de lobo. A mulher oferece a ela algo além de apenas um autógrafo, e isso encanta a garota, e ela recebe um pente de madeira arredondado com algumas pedras detalhando em uma linda flor branca, acompanhada de fitas e conchas. Xin não consegue entender a sua alegria ao receber um presente de sua ídola. Ela pula e canta continuamente. Nesse momento, o protagonista aproveita o fato de não ser o centro das atenções e tenta fazer uma fuga, mas quando está saindo, é avisada por Ning que ela está de olho nele. Yang fica nervoso e lembra que está usando seu colar, o que tornaria difícil para ela sentir a sua aura demoníaca, mas mesmo assim, ele ainda se preocupa. Nesse momento, Ning se aproxima e diz que não havia esse colar em volta do pescoço dele na última vez, o que a levou a pensar que agora o lobo tem um dono. Ning diz que ele é tão adorável que deve estar recebendo presente de muitas mulheres. Depois disso, ela explica a Xin que sentiu energia demoníaca e veio patrulhar, mas como era apenas a energia do seu gatinho, estava tudo bem. Ela também acrescenta que conhece o lobo e o levará com ela. Xin fica chateada com sua partida e pergunta tristemente se ela estava saindo. Ning responde que está perto de onde a garota estava escondida e conta onde era. Sorrindo com um brilho nos olhos, a garota garante que os acompanhará até o bordel. Depois de uma longa conversa, eles voltaram para o dormitório. O retorno do pequeno lobo iluminou muito a noite de Ning. Ela até garantiu que Yang não ia perturbar os dois. Não há motivo para preocupação, pois ela está confiante de que o cara que atacou algumas noites atrás não aparecerá. Em seus pensamentos, o protagonista acredita que ele não tem valor nenhum para a garota quando está em sua forma humana. De repente, ela o segura perto do rosto, elogiando seu cheiro, dizendo que é muito superior aos de outros cães fedorentos, e também
também seu pelo macio. O protagonista reflete sobre como algumas das coisas que ela disse anteriormente soaram inadequadas. A garota o carrega em seus braços como o bebê e o convida para a cama, assim como ela havia feito na primeira vez que se encontraram. Em seguida, aponta para uma porta de madeira e libera uma luz azul de seus dedos. A garota avisa que fechou as portas com seu poder e garantiu que Yang não ia conseguir entrar. O protagonista parece preocupado porque não sabe como aparecerá se voltar à sua forma humana ao amanhecer. Para piorar a situação, ele lembra que vai acordar sem roupa e fica angustiado. Não querendo ter problemas por causa dela, as reações passaram rapidamente quando ele foi colocado entre as áreas macias da garota. Yang aproveita a situação, agindo por impulso depois de sentir o cheiro dela, mas imediatamente se sente envergonhado com o que acabou de fazer. A garota fica surpresa e diz que pensava que ele era apenas uma besta espiritual abandonada, mas na realidade ele era como qualquer outro cachorro que gosta de lamber. Yang se sente aliviado por estar em sua forma animal. Certamente estaria em apuros se estivesse como humano. Essas ações são acompanhadas por medos maiores, pois ele se preocupa com a possibilidade de ser descoberto por ela, mas logo se tranquiliza dizendo que um pequeno animal na mesma situação agiria inocentemente e que ele é apenas uma vítima, pois é ela quem o traz para suas áreas moles. Apesar disso, ele não perde a chance de se aconchegar e se sentir confortável. Nesse momento, a garota considera lhe dar um nome e pergunta se ele aceitaria ser seu animal de estimação, pois apenas um animal de estimação espiritual pode receber um nome. O protagonista considera os prós e contras dessa oferta. Ele não tem certeza se aceita ou recusa, porque pretende deixar a montanha em breve. A garota percebe o dilema do animal e explica que se ele se tornar seu animal de estimação espiritual, ele precisará segui-la por toda a vida. Ela acredita que ele não tem um mestre. Enquanto isso, o protagonista observa a maneira diferente como a garota trata pessoas e animais, observando o quão distante e fria ela é em relação aos outros. Mudando de assunto, Ying diz que eles devem dormir, pois ela precisa acordar cedo para ensinar algumas outras novas habilidades a Yang. Nosso garoto percebe que se distraiu com sua bondade. Agora, a porta está selada e ele ficou preso no dormitório. Yang treme a reação dela quando acordar e encontrar uma pessoa deitada ao seu lado. Ele tenta pensar em uma solução e conclui que não seria capaz de quebrar o selo. O protagonista lembra que, de acordo com a história, ele só deve ser abatido daqui a 6 meses, mas dada a situação, pode acabar sendo amanhã. Algumas horas se passam. Yang aparece de pé, com o rosto cansado e olheiras. Ele precisa escapar antes que retorne à sua forma humana. Agora a garota está em um sono profundo e ele vê a oportunidade de colocar o seu plano de fuga em ação. Com poucas opções, o protagonista decide cavar o chão para sair, isso em sua forma animal. Não tem muito outro tipo de fuga. Nosso garoto trabalhou duro para criar um buraco para escapar e espera que em mais uma hora ele consiga. De repente ele foi surpreendido por Ning atrás dele. O garoto começa a suar de nervosismo sem saber o que fazer. Em sua mente, ele tenta entender com ela como ela acordou, já que ele tentou fazer o melhor barulho possível. Ning olha para Yang e acredita que ele está apertado para ir ao banheiro, então decide levantar o selo para soltá-lo. A porta abre e Yang corre rapidamente para fora. Ning volta para a cama quando sente uma energia demoníaca nas proximidades, o que a leva a sair do quarto para investigar. Depois de sair rapidamente do dormitório feminino, o pequeno lobo descansa atrás das árvores. Yang fica aliviado por ter escapado a tempo. Ele está pensando em retornar ao mercado demoníaco para obter algumas roupas com a raposa. Afinal, se voltar à forma humana, vai ficar com seu brinquedo de fora. Minutos depois, Yang retorna ao beco onde ele entrou anteriormente no mercado, mas fica confuso, pois não consegue ver a entrada do mercado. Ele se lembra claramente da raposa, explicando como sentir a entrada sem esforço apenas por ser um demônio, mas percebe que na forma de lobo parece esquecer algo que foi experimentado em sua forma humana. Ele lembra que apesar de alguns humanos ainda odiarem demônios, as entradas estão localizadas em lugares diferentes e geralmente estão longe das anteriores. Desapontado, o lobo abaixa a cabeça e suspira, sabendo que terá que procurar na área por uma nova entrada. De repente, ele olha para o céu, avistando a presença de Ning. A raposa passa por ele e entra na barreira. Nosso garoto a segue e logo entra no portal. Ning pousa no chão, percebendo que a presença desapareceu. Ela olha em volta e identifica o portal entre as paredes do beco, mas aceita a fuga do demônio porque é uma humana e não tem como entrar. A garota não desiste e está determinada a descobrir o segredo do mercado demoníaco. Do outro lado do portal, uma garota de cabelo azul curto pergunta o que o irmão Yang está fazendo ali. De repente, todas as mulheres da área começam a mostrar interesse no que está em exibição. Nosso garoto fica envergonhado ao perceber que voltou à sua forma humana.
humano e, como esperado, estava sem roupas. Mas encerra o tópico da conversa com as meninas dizendo que tem coisas para fazer. Nossa garota imagina o que teria acontecido se ele tivesse voltado ao seu estado normal antes de passar pelo portal. Ele até vê claramente uma imagem de Ning o ameaçando. Nesse momento, o protagonista se despede apressadamente das meninas e corre para a porta da senhorita Jing para pedir a sua ajuda. Ele é visto pelas 3 meninas que trabalham lá, que olham para a cena com expressões tensas. A irmã do meio tem um olhar bastante desagradável. Ele explica do porquê está assim. A mulher solta um pequeno suspiro enquanto ele observa os rostos das garotas da loja e se pergunta por que todas pareciam tão apreensivas. Nesse momento, a luz rosa emana do dedo indicador da garota e ela rapidamente o veste com uma roupa marrom. Yang fica impressionado com as habilidades da irmã mais nova. A garota o aconselha a ir ao pavilhão do espírito e obter uma pedra espacial. Quando ele pergunta o que é, ela explica que é um item que permite qualquer coisa a ser armazenada em um espaço alternativo. Entre os humanos, uma pedra espacial de grau inferior custa 10.000 pedras espirituais de grau superior, mas aqui no mercado demoníaco é só trazer algo feito pelos humanos. Independente da qualidade, vai conseguir uma pedra espacial. Ele poderia armazenar o que quisesse. O protagonista entende a explicação e diz que trará alguns itens a próxima vez para pegar a pedra espacial. Mudando de assunto, ele pergunta sobre a sua irmã mais velha e a garota, parecendo um pouco abatida, diz que a irmã está ocupada lidando com os outros assuntos. Yang pediu que ela agradecesse e acrescenta que voltará em breve para lhe fazer companhia. Agora, precisa resolver alguns problemas. A garota diz para Yang tomar cuidado e ele sai. Nosso garoto caminha pelo pátio do mercado refletindo sobre o fato de que a irmã Ning estava perseguindo alguém antes. Ele espera que ela já tenha voltado para o quarto, mas de qualquer forma está tudo bem, porque quando sair daqui, a entrada mudará para outro lugar, então não deve encontrar no local lá em que entrou. Um pouco mais tarde, o protagonista volta ao dormitório e bate na porta de Ning, perguntando se ela está acordada. A garota permite a entrada e logo questiona seu traje. A desculpa de Yang é que ele encontrou bandidos tentando roubar o dono da loja e ficou todo sujo ao intervir, então recebeu roupas novas como compensação. A garota fica impressionada com a sua história fabricada e diz que hoje ele não precisa dormir com ela. Yang fica aliviado, mas disfarça seu alívio, questionando se isso interferia no plano de lidar com os demônios que atacam o bordel à noite. Ning informa que acabou sentindo a energia demoníaca nas proximidades e correu atrás, mas sem querer a deixou escapar. A parte positiva é que a raposa demônio ficou gravemente ferida antes de entrar no mercado demoníaco. O protagonista fica chocado com essa informação, o que deixa a garota confusa. Yang pergunta se poderia ser a mesma pessoa que atacou nas noites anteriores, mas o momento não se encaixa pois era recente. Ning explica os diferentes processos de pensamento de demônios e humanos. Ela diz que o fugitivo pode ter retornado com a intenção de curar, mas resolve encerrar a conversa por hoje, porque já é tarde. Então, ele deve ir para a cama. Yang deseja boa noite e sai a caminho de seu dormitório. Ele reflete sobre o motivo do bordel estar sendo atacado com tanta frequência. Isso como um alvo fixo, e por que alguém arriscaria sua vida para fazer isso? Esse pensamento não faz sentido, mas outro pensamento inexplicável permanece em sua mente. O protagonista não entende por que Ning é tão gentil e afetuosa quando ele está em forma de lobo, mas de sua forma humana ela o trata como lixo. Ele acha que se ela o tratasse pelo menos 10% tão bem quanto ela trata o lobo, ele poderia ficar vivinho durante os próximos 6 meses. De qualquer forma, já é tarde e o garoto acha melhor ir dormir. Na manhã seguinte, o céu está claro com algumas nuvens. Yang está acompanhado por Ning. Nesse momento, Shin educadamente pediu para se juntar a eles, pois queria treinar. Ning explica à garota que o clã Domador de Feras e o Reino Celestial praticam habilidades diferentes. Shin pede desculpas por não ter considerado esse aspecto. O seu interesse era encontrar a Lady Yuehua. Então, para evitar causar problema, ela vai esperar por eles até a hora do almoço. Ning agradece a menina pela compreensão sobre o treinamento e prossegue com o protagonista. Os dois começam a treinar, e antes de começar, ela pergunta sobre o seu nível de cultivo. Yang, não querendo compartilhar muito, diz que recentemente atingiu o auge do domínio de refinamento de Chi. Ele também admite ter negligenciado seu cultivo no passado. O protagonista deu essa resposta para evitar dizer que está no domínio chama estelar inferior do cultivo demoníaco. Tudo para evitar suspeitas. A garota, despreocupada com seu nível de cultivo, explica que o que ela vai ensinar não requer um nível específico, então qualquer um pode aprender. Primeiro, ela olha para o riacho e pede ao protagonista que caminhe sobre a água e chegue ao outro lado. Sem ver nenhuma iniciativa, ela afirma que eles ensinam algo assim na classe principal. O protagonista fica envergonhado e admite que não participou dessas aulas. Ning ignora esse fato e se oferece para mostrar a ele como fazer. Começando com
a técnica 2 passos na sombra. Se dominar sua primeira lição, ele será capaz de caminhar pelos céus. Ela demonstra a técnica que envolve reunir energia nos pés. Em seguida, imaginar que os pés são barcos e a energia é a água. Os olhos de Yang brilham a cada passo descrito pela mulher, que agora está andando sobre a água. O protagonista fica surpreso com seu corpo NPC por entender facilmente. Ele segue os passos explicados e os coloca em prática. Uma energia vermelha aparece e na parte de trás, a sua mentora o aconselha a relaxar como uma flor e seguir o fluxo da água. Nosso garoto consegue em sua primeira tentativa. Ele diz que seus ensinamentos são incríveis. A garota fica impressionada com seu aprendizado rápido e não está totalmente satisfeita. Ela suspeita que pode ter sido enganada, já que ele demonstrou facilidade com habilidade em sua primeira tentativa. Nesse momento, o protagonista usa uma gíria conhecida em seu mundo real para descrever seu espanto, mas a garota não conhece e pergunta sobre o termo. Ele explica que é apenas uma palavra simples usada em sua cidade natal. Ele também confirma que não sabia fazer o que fazia e não tinha esperança de aprender na primeira tentativa. Em sua mente, Yang julga seu personagem mais uma vez por parecer incompetente ao longo de 2 anos, mesmo com sua facilidade e compreensão. Enquanto isso, a garota ainda está intrigada com o que viu. Ela lembra que levou dias para aprender a andar sobre as águas, enquanto ele domina a habilidade em instante. Yang percebe seu olhar fixo e pensamentos distantes. Ele acha que ela provavelmente está pensando em algo relacionado a ele. Então, tentando aliviar a tensão, ele diz que foi apenas sorte e que dominar algo completamente exigiria muita prática. Ning apenas pediu para continuar praticando, enquanto ela retornará à pousada. A garota diz a si mesma que o mestre deve ser informado. Assim, o protagonista pode se tornar um discípulo central da seita Liu Shui. De repente, ela monta em sua grande espada azul e Yang se despede. Nosso garoto não sabe o que ela estava indo fazer. Com a velocidade de sua espada, ela acaba espirrando água nele. Nosso garoto fica completamente encharcado. Ele reconhece que a sua estimativa estava incorreta e ele poderá avançar nos próximos dias para o domínio da transformação. O nosso garoto sente a necessidade de um item capaz de esconder a energia de alguém. Por isso, ele tem a intenção de voltar ao mercado demoníaco essa noite. É melhor planejar com antecedência do que lamentar que algo ruim aconteça mais tarde. 15 dias passam rapidamente e nada acontece no bordel. Os clientes voltaram a frequentar o estabelecimento. A proprietária está muito satisfeita com o resultado. Ela pede a todos que entrem educadamente e se sintam à vontade. A mulher presume que é tudo graças aos mestres imortais. A casa está mais lotada do que nos últimos meses. Ning diz ao protagonista que, como o demônio foi gravemente ferido da última vez, deve ter levado tempo para se recuperar e não teve a chance de retornar. Ela acrescenta que este dia marca 1 ano desde o primeiro crime, então eles devem ter cuidado. Yang questiona do porquê eles são tão obcecados por esse bordel. Afinal, um membro do clã demoníaco que pode ir a qualquer lugar com muitos bordéis próximos não faria sentido escolher aqui como alvo. Ele se pergunta por que eles se arriscariam a atacar um lugar tão único. Ning também está determinada a descobrir a verdadeira conexão com essa casa específica. De repente, o gatinho laranja de Shin aparece zangado, passando por ele. A garota corre atrás de seu animal e diz que o felino sentiu alguma energia por perto. Shin acrescenta que o demônio é muito cauteloso e usa alguns artefatos para suprimir a energia. Por isso, fica muito fraco e desaparece. Ning questiona surpresa sobre o artefato que pode suprimir energia. O protagonista logo fica nervoso pensando que pode ser ele novamente. Ele muda o seu colar para o pescoço, pois era muito visível em seu pulso. Mesmo que não tenha sido descoberto, o garoto continua a temer qualquer energia vinda dele. Ele acha que o demônio deve ter se misturado na multidão. Com muitas pessoas na rua, é difícil encontrar a verdadeira localização. Shin diz que para evitar mais problemas, não é bom alertar as pessoas. Ning está despreocupada. Ela afirma que quando a besta atacar sua própria energia, revelará a sua localização. Então, eles só precisam rastreá-la e acabar com tudo. A garota de cabelos grisalhos diz seriamente que ninguém tem para onde correr. Um pouco mais tarde, o protagonista continua fazendo a segurança do bordel, quando dá de cara com Liang e seu cliente. Ele lembra que a proprietária tinha dito que ela estava se recuperando fora da cidade, depois do último incidente, mas felizmente ela já voltou e parece bem. Nesse momento, Ning se junta a ele e acaba lhe dando um susto. Os dois percebem que Liang aparentemente tem uma afinidade com esse cliente. Antes de entrar no quarto, ela olha fixamente para o nosso garoto. Yang, por outro lado, nota uma sensação de familiaridade com Liang, mas presume que é porque já está aqui há bastante tempo. Depois disso, ele volta a conversar com as garotas sobre a presença do demônio. A conversa se aprofunda e Yang percebe que não consegue tirar aquele
sentimento de familiaridade da cabeça. Sem pensar duas vezes, ele invade o quarto de Liang. É nesse momento que eles encontram o verdadeiro demônio. A garota estava com a faca na mão, enquanto seu cliente ficou ferido no chão. Ning rapidamente dá um golpe que derruba a faca de sua mão. Liang não esperava ser descoberta tão rápido, e dessa forma fugiu. Ning começou a segui-la enquanto o protagonista ficou para cuidar do homem ferido. Minutos depois, elas chegaram a uma floresta escura. Ning usa toda a sua agilidade e intercepta o caminho de Liang, sem dar chance para ela fugir. De repente, Xin aparece com seu gatinho laranja nas mãos, xingando Liang de criatura maligna. Surpreendentemente, a menina joga seu gato no chão e uma explosão acontece. Uma fumaça sobe em todas as direções e aquele gatinho se transforma em um grande tigre com olhos vermelhos. Liang atordoada e o tigre rosa na frente dela, liberando ventos fortes. Xin elogia alegremente seu animal e o chama de lindo. Nesse momento, o protagonista aparece gritando para esperarem. Ele diz que quer entender o porquê Liang fez o que fez, mas em seus pensamentos, o protagonista quer impedir que descubram que essa é a senhorita Jing. Ning segue seu conselho e dá uma chance para explicar. Ela pergunta por que o demônio mirou especificamente naquele bordel para caçar humanos, e também perguntou onde está a verdadeira Lin, que trabalhava no bordel. Jing permaneceu em silêncio. Ela logo é ameaçada por Ning, que diz que vai eliminá-la em prol da justiça. A garota ri e repete as palavras de Ning sobre buscar a justiça. Ela questiona o porquê a garota acha que pode fazer isso com outras raças. Jing acrescenta que muitos humanos eliminam demônios sem razão e questiona que tipo de justiça é essa. Ning diz à besta que mesmo assim ela eliminou muitas pessoas. Jing levanta a voz dizendo que as pessoas eram especificamente homens e eles mereciam. O protagonista interrompe a conversa dizendo que a Ning que a missão é dele e ele quer completá-la. Ela entende e pergunta se ele pode lidar com isso, já que ele é mais fraco. Ele afirma que pode e a garota recua dizendo que só vai assistir. Yang responde que está tudo bem. Em seguida, pergunta a Jing mais uma vez sobre os motivos de eliminar pessoas dentro do bordel. Ele espera por respostas. A garota percebe que Yang está trabalhando com Ning, então presume que ele provavelmente não quer expor a própria identidade. Ela também lembra que sua família já ajudou muito a família dela e não poderia em hipótese alguma causar problemas para ele. Pensando nisso, Jing se transforma em sua forma usual, mostrando sua cauda e orelhas de raposa. O protagonista fica abatido e tenso, esperando silenciosamente pela resposta. Jing começa a contar uma história de anos atrás, quando salvou um estudioso na cidade de Zuoyao. Ela o resgatou dos bandidos e lhe deu ouro e alguns tesouros. O jovem prometeu nunca traí-la. Naquela época, o homem ia fazer um exame na capital para a academia, e ela o ajudou. Mas então ouviu que ele estava gastando todo o seu ouro com mulheres no bordel. Jing não pensou duas vezes e foi atrás dele nesse bordel. E foi lá que ela o encontrou com Liang na cama. O homem viu que tinha sido exposto e começou a ameaçá-la. Ele a denunciou à divisão do dragão, alegando que ela era um demônio que estava tentando machucá-lo. A divisão do dragão seguiu as pistas dadas por ele e encontraram seu clã. Então eles machucaram e eliminaram o máximo de pessoas que conseguiram. Jing conseguiu escapar com suas irmãs graças à ajuda de uma pessoa muito poderosa. Elas quase não conseguiram sobreviver. Jing conclui a história em meio a lágrimas, dizendo que o resto do clã foi massacrado e todos eles eram inocentes. Então, por raiva, ela decidiu eliminar todos aqueles homens sujos que frequentavam o bordel, dando a entender que eles são todos iguais, simplesmente por irem ao local. Agora ela aceita que não tem como escapar e diz que se decidiram seu destino, então é melhor fazê-lo rapidamente. O protagonista pergunta a Ning o que fazer, e ela diz que essa missão é dele, então está em suas mãos. A garota sobe em sua espada e Xin monta em seu grande tigre. Elas voltam para o bordel enquanto Yang resolve a questão. O protagonista agradece a Jing por esconder sua verdadeira identidade. A garota olha para ele e se inclina em seus braços, descansando a cabeça em seu ombro. Yang a abraça. Ela revela que o especialista que salvou ela e suas irmãs durante o desastre era da família do protagonista. Yang fica surpreso e percebe que é por isso que ela dizia que a sua linhagem era a benfeitora da família Raposo. Jing olha para ele e afirma que seu destino está nas mãos do jovem. Ele explica que se deixá-la ir, ela corre o risco de encontrar Ning novamente em seu caminho. Então, não haverá segunda chance. Só há uma maneira de salvá-la. O único método de sobrevivência é se tornar o seu animal de estimação espiritual. De volta ao dormitório, a proprietária suspira enquanto um jovem ao fundo ajuda o cliente. A mulher agradece a Ning por ajudá-lo. Caso contrário, teria outro cadáver e o bordel provavelmente teria sido fechado. Ning observa a poça de líquido vermelho perdido e fica surpresa que o cliente continuou vivo apesar de tudo. Nesse momento, o protagonista aparece. Ele afirma ter completado sua missão e diz que subjugou o demônio. Então, não haverá mais incidente. Além disso, ele já providenciou
o retorno da verdadeira Liang. Ela está bem e sem nenhum ferimento. A dona da casa menciona que já reservou a recompensa e pedirá a alguém para buscá-la. Ning não ficou satisfeita em saber que o demônio foi subjugado. Afinal, ela esperava a eliminação. Então diz que ele ainda tem um coração muito mole. O protagonista tenta convencê-la explicando que Jing agiu como agiu porque foi traída primeiro. Mas Jing, furiosa, questionou sobre a frase olho por olho. Ela explica que Jing deveria resolver esse assunto só com quem a machucou. Então repreende totalmente as ações da raposa. Depois, ela afirma que não tem o direito de julgá-lo e o pressiona sobre o que ele fez com a raposa. O protagonista aponta para o braço e mostra sua pulseira dizendo que a aceitou como seu animal de estimação. Assim, ela passará o resto de sua vida espiando os pecados que cometeu. Ning se vira e diz que eles retornarão ao reino celestial para coletar os pontos, já que a missão foi concluída. Yang relaxa por não haver mais perguntas. No dia seguinte, Shin se despede mencionando que está indo para casa agora que a sua localização foi descoberta. Os dois acenaram de volta para a garotinha em cima de seu felino. Ying diz que já informou a seita que eles estão retornando. Yang confirma e percebe que a garota está mais fria do que antes, provavelmente devido às suas ações com o demônio. No dia seguinte, o protagonista já está na entrada do pavilhão da seita Liu Shui. King o cerca dizendo que ouviu falar de seu retorno com a Lady Yuhua. O protagonista ficou impressionado com a rapidez com que a notícia viaja. A garota se gaba de ser a editora-chefe. Ela pede para ouvir as últimas novidades e promete não escrever nada. De repente, King fala que pensa diferente dos outros. Ela acha que Ning e Shen não parecem ser bons parceiros. Com base nas suas observações, Ning não está interessado nele. Isso significa que Yang ainda tem chance. O protagonista responde que King já havia mencionado isso antes. Ela diz que com seus olhos aguçados, saberia se tivesse algo acontecendo entre ele e Ning. O protagonista explica a ela que eles estavam apenas completando suas missões. Como estavam perto um do outro, ela acabou ajudando ele. Nosso garoto reflete sobre a história do jogo e lembra que Ning acaba ficando com Shen. Tudo porque o seu maldito NPC infernizava ela. Yang se pergunta se o lado emocional da garota é baseado nas opiniões dos outros. Ele está irritado novamente com a falta de diálogo no jogo e por não saber muito sobre a garota. Depois de uma longa conversa no caminho para os dormitórios, eles chegam na frente de seus quartos. King mais uma vez pede que ele não esqueça de contar para ela se algo importante acontecer. Yang, totalmente cansado da viagem, entra em seu quarto e se joga na cama, mas levanta rapidamente ao sentir uma pessoa debaixo das cobertas. Liao sai dos lençóis, parecendo sonolenta. Yang logo pergunta o que a garota estava fazendo deitada em sua cama. Ela explica que cochilou enquanto o esperava. Em seguida pergunta como foi a viagem. O protagonista ignora a pergunta e pede para que ela saia de seu quarto. Ele teme que alguém pudesse ver e entender mal a situação. Nosso garoto percebe quão persistente é essa menina. Ela está tentando todos os tipos de métodos sedutores, mesmo sendo ignorada. O protagonista se pergunta se ela só vai parar quando conseguir o que quer dele. Nesse momento, Liao entra em outra tentativa e descansa a cabeça em seu peito e pergunta se ela fez algo para ele tratá-la tão mal. O protagonista joga de lado sua tentativa de sedução e afirma que não quer perder seu tempo com ela. Nosso garoto então revela que está totalmente ciente de seus planos. A garota ficou chocada com essa informação. Yang vê o desespero da garota e diz que entende que ela gosta dele, mas sente que agora não é o momento certo. Yang fez isso com a intenção de assustá-la, pois não estava pronto para revelar toda a verdade. Liao ficou chocado com suas ações, pois pensava que ele conhecia todo o seu plano com Shen. De certa forma, ela fica aliviada. O protagonista novamente a expulsa de seu quarto e não dá nem tempo dela de se vestir. A menina fica exposta no pátio por onde várias pessoas passam. Por outro lado, o protagonista percebe que Liao e Shen não vão parar enquanto não conseguirem sua essência vital. Por isso, ele não se sente culpado por retaliar todos os avanços desses traidores. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês gostarem, não se esqueça de deixar o like e comentar a continuação aí, beleza? Dito isso, falou!